Ainda não, Guimarães? Tem mais alguém que não tá aí habilitado ou tá todo mundo? Todo mundo, então tá. Ana Guiar. Eu tô. Oi, Zé, tudo certo? Tô ouvindo Guimarães no retorno aqui, viu? Nessa segunda. O Oliveira disse que ouviu o Guimarães no retorno, então tem alguma coisa da chegada dele até a mesa, porque o Pepão disse que ele não chegou para nós aqui. Perdão, Gutierrez, tô te ouvindo, já ouvi o Oliveira, mas Ana, a palavra é tua. Oi, Zé, tu me escuta com tranquilidade só pra gente se entender aqui. Tá ótimo. É que segunda-feira a gente começa, né? A gente tá meio que ansioso, porque é claro que a gente vai falar de Grenal. O Campeonato Gaúcho ser decidido pelo maior clássico aqui da aldeia, a gente já projetava isso, inclusive acompanhei mais cedo o comentário do Oliveira, né? Todo mundo quer saber quem vai ser o favorito, porque os dois vêm de um momento de bons resultados. A gente fala que parece que ninguém vai prestar tanta atenção nesses jogos do meio da semana, mas eu acho que eles vão ser super importantes. Aliás, adorei a nossa chamada que traz o vitaminado e vacinado Orestes. A gente comemora, né, sempre que alguém se imuniza, que todo mundo aqui, né, tá se protegendo conforme o tempo vai passando, mas acho que foram jogos bem disputados. A gente vê que traz um emocional acrescente de confiança do Inter, pelo menos. A gente vê que em alguns momentos ali até a questão de abraçar técnico, teve abraço de técnico, teve comemoração de gol, teve ali distribuição e mais um passeio. A gente fala o Tyson, né, fez falta no início da partida, mas depois o Internacional se encontrou. Depois de uma substituição, por incrível que pareça, do Palácios, o Inter, né, com a chegada do Yuri dentro de campo, consegue crescer, consegue buscar os seus gols e mostrar o que tem de melhor. Acho que o Miguel Ángel Ramírez até aqui vem apresentando essa evolução, essa crescente no trabalho, sim buscando os espaços, sim fazendo o jogo de posição, mas agora de maneira mais objetiva, direta, e mostrando que sim corre, que tem intensidade, que era um pouco que estava faltando. Eu acho que sim, também o Inter tem a característica de quando é decisão, quando está prejudicado, ele consegue ter mais motivação, parece, para buscar o resultado. Porque os dois vêm no mais ou menos, assim, quando, vamos ver. Eu acho que o Miguel Ángel Ramírez tem, por característica, mais ou menos, essa assim, condição. Quando, eu vejo que o emocional, que como tu bem trouxesse, né, Zé, na última sexta-feira, né, essa questão do emocional do Inter que vem com envergadura, vem crescendo e vem demonstrando um trabalho e precisa mais que o Grêmio, até mesmo nessa questão de quem conquista, né, a supremacia na aldeia. Acho que o Inter precisa provar mais que o Grêmio, e o Grêmio também está numa fase, a gente vai falar, é claro, depois sobre isso, ainda de conhecimento, de identificação com o técnico, algumas peças. A gente viu aí um baile do Ferreirinha, mas acho que a gente, começando pelo Inter, tá bom aqui a minha participação inicial, abrindo aqui a oportunidade para os colegas falarem também. Carlos. Oi, Zé, bom dia. Chegando? Tá ótimo, legal, Carlos. Tô chegando, já senti que sim. Tô sentindo que sim, já me ouvi. Bom, eu acho que o Inter jogou bem, ao contrário do que muita gente colocou, tá? Eu acho que o Inter fez uma boa atuação, com uma dificuldade do time do Juventude, que o Juventude impôs, que foi se fechar. Qualquer time não, mas a maioria, né? A maioria tem muita dificuldade quando joga contra adversário fechado. Mas muita dificuldade. É difícil furar bloqueio, é difícil achar espaço, é muito difícil. E curiosamente, o Inter abriu a porteira a partir de lances onde tinha espaço. Foi um escanteio em que o Juventude errou profundamente, mas um erro primário do Juventude é aquela coisa: nós estamos fechados, a gente vai conseguir segurar, a gente está conseguindo segurar. Rolou um escanteio, gente, vamos dar essa estocada para tentar aumentar a vantagem. Vamos lá, conseguir segurar, a gente está conseguindo segurar. Rolou um escanteio, gente, vamos dar essa estocada para tentar aumentar a vantagem. Vamos lá, pessoal. Só que vai todo mundo. Tinha um jogador na sobra, não se faz isso quando tu tá com a vantagem. Aí o Inter fez um contra-ataque, bela jogada de transição, velocidade, e o Alberto 1-0. Depois, passe perdido na linha defensiva, mental abalado, roubada de bola, Edenilson pro Maurício 2-0. No segundo tempo, o Juventude voltou para atacar, normal, conseguiu até trabalhar a bola com um certo perigo, mas depois o Inter de novo, numa jogada de transição, numa falha absurda do Marcelo Carné, onde a jogada vencida, foi um erro do Thiago Galhardo na execução do passe, a bola não ia ter perigo, ele comete um pênalti no Yuri Alberto,
E o quarto gol, sim, um quarto gol é baseado em jogo de posição, mas também através de um bote errado do zagueiro do Juventude. Eu achei uma partida boa, 4-1 sempre, em geral, é uma partida boa. A gente tem que reconhecer que 4 vezes o Inter conseguiu fazer o gol, tá? Acho que algumas coisas desse modelo começam a ser interessantes. A gente começa a ver, por exemplo, o surgimento, a aparição do Maurício, um jogador que está começando a jogar já há algum tempo, a jogar bem, o crescimento do Rodinei, que era um jogador muito contestado, o Thiago Galhardo entendendo bem o modelo adotado pelo Miguel Ramírez. Tem algumas coisas que precisam ser ajustadas, continuo achando o posicionamento da defesa temeroso, alto, o pênalti do Cuesta foi um pênalti que foi desnecessário no meu ponto de vista. Ainda acho que o Rodrigo Dourado é um jogador que precisa ter mais contribuição na saída. Tem várias coisas pra gente debater, mas eu gostei da atuação do Inter. Eu acho que o Inter tá começando a se estabilizar, pelo menos foi uma prova, a prova de reverter uma vantagem que era do adversário, e o Inter conseguiu cumprir. Do Carlos Guimarães, agora vamos para o Cristiano Oliveira. Saudações, bom dia a todos. Gostei do jogo do Inter, não achei uma super atuação, não achei uma atuação maravilhosa, mas achei uma atuação suficiente e convincente para fazer 4-1 no Juventude. Primeiro tempo do Inter com alguma dificuldade em termos de articulação, conseguiu fazer 2 gols em 2 falhas clamorosas do Juventude. A primeira delas, uma falha de posicionamento. Não pode haver um buraco de 60 metros entre o último homem e o goleiro, com o seu time tendo a posse de bola numa bola parada que era do Juventude. Quer dizer, você tem uma bola parada e 5 segundos depois sai um gol do adversário. Tá? Embora isso até seja mais comum do que parece, não é algo que eu consiga estabelecer como normal. E o segundo gol do Inter surge no erro de passe do Juventude. Agora, o Inter só conseguiu aproveitar esses erros do Juventude porque o Inter forçou esses erros do Juventude. Se não tivesse ninguém do Inter a acossar os defensores do Juventude, ninguém do Inter pressionando os defensores do Juventude, eles não teriam cometido esses erros que eu mencionei e esses erros que geraram os 2 primeiros gols do Inter no jogo. Então o Inter teve o mérito da pressão, o Inter teve o mérito de tentar, o Inter teve o mérito de buscar e de forçar esse erro do adversário para quando o erro aconteceu, o Inter consequentemente aproveitar. E aí no intervalo, o confronto, na verdade, se colocou numa situação inversa àquela do começo do jogo. Quem tinha que sair era o Juventude. O Inter podia ficar, porque o jogo iniciando 0-0 começava com o Juventude classificado. O Inter fez um gol e levava para pênalti. O Inter fez o segundo e agora as coisas viraram. Agora é o Juventude quem tem que partir para cima e o Inter está classificado. Quando o Juventude se expôs, o Inter naturalmente fez mais gols. O Juventude conseguiu descontar num pênalti infantil do Cuesta, né? O cara tá dando um drible para fora e o Cuesta dá aquele bote ali totalmente sem nexo. Então, se o cara tá driblando para fora, deixa ele para fora, né? Depois se vira para tirar a bola da área. Agora ele não estava nem sequer indo em direção ao gol e o Cuesta cometeu a penalidade. Mas vi coisas boas no Inter, não achei uma super atuação, como não achei uma super atuação do Grêmio também, depois a gente fala da vitória contra o Caxias, mas achei uma vitória suficientemente convincente para vencer o Juventude, para chegar na final e para surpresa de 0 pessoas, num gauchão que teve um nível técnico fraquíssimo, um nível técnico muito baixo, a final, mais uma vez, será decidida num clássico Grenal. Bem, Cristiano Silva. Vou quebrar essa sequência aí de 1 por 1, deixa eu só quebrar, porque eu acho que o debate é legal também, né? Senão ficar 1 por 1, a gente... Enfim, Grêmio e Inter estão jogando mais do que estavam jogando antes. Isso aí é para debate futuro, tá? E ressaltando, sublinhando o que disse há pouco o Cristiano Oliveira, pior gauchão que eu vi em... Deixa eu ver quanto tempo eu vejo, mais de, sei lá, quase 40 anos de campeonato que eu vejo. Pior gauchão, e não é exagero. Nível técnico terrível. Entre todos os times, de hora que Juventude, Caxias e Ipiranga sobram em relação aos demais. Os demais lá embaixo. Preocupante o que eu vi nesse campeonato gaúcho. Era só para dar uma quebradinha aí, tá? E Grêmio e Inter tá jogando mais do que estavam jogando. Bem, vamos então ao Silva. Bom dia, né? Bom dia a todos. É importante destacar, Guimarães, que é o pior, e eu posso até concordar, mas não esqueçam que estamos indo para o 2º ano de uma pandemia que virou o mundo de cabeça para baixo.
Porque só destacar é o pior, mas vem cá, tá todo mundo numa draga danada lutando para sobreviver. Isso é importante a gente frisar. Sobre a decisão Clássico-Grenal, deu a lógica, né? Deu a lógica, Grêmio e Inter sobram. A lógica foi errada no ano passado, quando o Caxias decidiu com o Grêmio, o Brasil de Pelotas recentemente decidiu com o Grêmio, o Inter decidiu com o Novo Hamburgo e perdeu o título por Novo Hamburgo. Aquilo ali é fora da curva. Agora, Clássico Grenal deu a lógica. E se tu quer saber quem é um favorito para ser campeão gaúcho, hoje para mim é o Inter. Pelo que vem mostrando, pelo futebol apresentado, tô começando a gostar do trabalho do Miguel Ángel Ramírez. Eu tinha um pé atrás com o que eu vi nos primeiros jogos, agora eu estou começando a gostar. De repente eu posso estar entendendo mais também, eu deixei de ser um pouco burro e aumentei um pouco o grau da minha capacidade de entendimento. Tenho arrepios na coluna quando aquela saidinha curta embaixo, aquilo ali, olha, aquilo é preocupante, acho que o Miguel Ramírez tem que ajustar. Já foi dito que o posicionamento defensivo também tem que ser ajustado, mas eu acho que o Internacional está com um grupo bom de jogadores e um time que falta daqui a pouco uma ou duas peças ali para o Ramírez definir, mas como o próprio técnico já disse que não tem time titular, eu acho que ele está indo por um caminho certo. Ah, mas não enfrentou ninguém forte. Bom, enfrentou quem tinha que enfrentar e está goleando, está jogando bem, isso é que importa. Em relação ao Grêmio, eu também estou gostando do que eu estou vendo do Grêmio. Eu acho que o Thiago Nunes está dando uma outra cara, o Grêmio está fazendo uma quebra de estilo de jogo, uma quebra de conceito, e eu estou gostando do que eu estou vendo do Thiago Nunes. A exemplo do Ramírez, Thiago Nunes tem que arrumar um sistema defensivo do Grêmio. Tá vazando na bola aérea, isso ele tem que ajustar. Do meio para frente eu também estou gostando, mas acho que neste momento o favorito para ser campeão gaúcho é o Inter. Guti. Bom dia a todos. Já que o pessoal falou bastante do jogo, eu queria falar do contexto, né? Porque que nem o Cristiano Silva falou tô começando a gostar, eu acho que desde o início já dava amostras que o Internacional poderia mostrar um bom futebol, e essa era a expectativa. Onde vai dar isso? Bom, aí só se eu tivesse uma bola de cristal para chegar aqui e dizer que o Inter vai ganhar Libertadores, vai bater o Grêmio nos 2 próximos domingos, isso eu não tenho como dizer, mas eu tenho como perceber as mudanças no Inter, a qualidade do grupo sim, que eu insisto sempre que a dupla Grenal tem bons jogadores num contexto de pandemia e de futebol brasileiro e até aqui do nosso continente, mas eu queria falar da produção ofensiva do Inter, e de várias maneiras diferentes, algumas delas procurando o espaço no campo do adversário, como foi na maioria das vezes, e no sábado diferente, até que tentou, ficou, eu estava ouvindo o Guimarães falar no primeiro tempo, o Inter um pouco mais atrás, ia ficar com 70%, 80% de posse de bola e não ia criar muito. Assim acontece, o futebol é assim, vai ter muito respeito por parte dos adversários que vão enfrentar o Internacional nessa temporada, porque o Inter quer a bola e quer esmagar o adversário assim que possível. Não estava conseguindo, é bem verdade, o Juventude estava até que segurando bem, e o resto tudo vocês já falaram, né? Teve aquele erro, foi todo mundo pro escanteio, e aí é que entra o outro mérito. O Inter, não interessa o que o Juventude fez, não interessa no sentido de esqueçamos, mas interessa nesse ponto falar o que o Inter fez. Primeiro que foi uma fatalidade, uma situação ruim com o Carlos Palácio, mas ele estava mal no jogo, e a entrada do Yuri Alberto ao lado do Galhardo acabou dando certo na puxada de contra-ataque, e isso é legal. O Inter achou espaço, fez 2 gols de maneiras diferentes. Uma, puxando um contra-ataque lá quase do seu campo, com todo o campo do Juventude aberto, só de frente para o Marcelo Carné, e o segundo numa pressão já no campo do adversário. Só agora, nessa minha fala, eu já citei 3 maneiras diferentes do Inter marcar seus gols. A primeira, mais tradicional, e é o que a gente mais vai ver, o Inter com posse de bola, tentando achar espaço, e sim, a gente pode criticar, às vezes não encontrando esse espaço e demasiadamente jogando lá atrás, com os toques lá atrás, mas, além dessa, a pressão no adversário e também saber, no momento que o adversário estiver te pressionando, conseguir puxar um contra-ataque com letalidade. São boas amostras do Internacional. E aí eu volto para o contexto do início do que eu estava falando. São 34 gols em 13 partidas nesse início do Miguel Ángel Ramírez. Não é pouco, os adversários são fracos, mas o Inter está fazendo a sua parte. Pega o adversário fraco e goleia, e isso é sim da gente se admirar, ou pelo menos observar com bons olhos. Magno.
Pela questão do Juventude, eu imagino que houve ambição demais em determinado instante da partida. Até os 42 minutos, estava dando tudo certo para o Juventude. O Inter tinha quase 80% da posse de bola, mas sem efetividade, sem conclusões, sem ameaçar de fato a defesa do Juventude. Onde havia um jogador do Inter em determinado período, em determinado momento, eu observava uma verdejante floresta ao lado. Sempre com o Juventude parecendo ter 20, 30 jogadores no campo de defesa. É evidente que é um exagero, é um eufemismo, mas é o que me parecia. O Inter não conseguia chegar, o Inter pouco concluía, e quando concluía não tinha a efetividade necessária para ao menos ameaçar o Marcelo Carné. O Juventude foi ambicioso, foi para aquele lance do escanteio com todo mundo lá na área, e essa ambição quebrou toda a tática, quebrou toda a possibilidade do Juventude ganhar a vaga, porque ali naquele momento somente um jogador no meio, e tendo, bem colocou Oliveira, 60 metros dele até o goleiro, ele estava além do círculo central até o goleiro Marcelo Carné, o Inter teve todo o espaço com 3 jogadores, chegando praticamente sozinhos na frente do goleiro do Juventude. Ali desmoronou, ali começou a ruir o castelo montado pelo Marquinhos Santos. O segundo gol foi uma consequência já deste momento da fragilidade, daquilo que se planejava não ter dado certo. Para mim a vaga já foi decidida no intervalo, ou até o intervalo, com os gols aos 42 e aos 46. Segundo tempo, só referendou a superioridade e a qualidade do Internacional, por mais que o Juventude tenha tentado em alguns momentos e até obtido aquele pênalti, mas ali já estava decidido. O Inter venceu pela qualidade e pela ambição do Juventude naquele escanteio aos 42 minutos. Orestes? Bom dia para vocês, bom dia, Zé Aldo. É o seguinte, ganhou quem teve mais competência, mais qualidade, mais futebol. O Juventude entrou em campo tentando segurar o 0-0 porque lhe favorecia, levaria a vaga se o Internacional não fizesse gols. E o Internacional aproveitou o quê? As 2 falhas clamorosas do setor de defesa do Juventude, e não dá para falhar num time com a qualidade do Internacional. Então, ganhou aquele que teve mais competência, mais qualidade, mais futebol, e crescendo a cada jogo o estilo de jogo do Internacional. A cada espetáculo que o Internacional está dando, está melhorando consideravelmente a equipe, o conjunto está sendo valorizado, os jogadores começam a se entender e o Internacional realmente ganhou porque mereceu. Juventude não teve competência, tentou segurar, não conseguiu chegar em linha de frente, sentiu que a pressão do Internacional era muito forte, e como disse o Magno, 2-0 no final do primeiro tempo, está liquidada a fatura. Ganhou aquele que deveria ganhar com facilidade ainda. Nós vamos entrar no debate, mas teve um ouvinte aqui que já disse, olha, o Gauchão de 94 teve 9 meses de ruindade, nem final teve. E campeonatos de 2002, 2013, 2004 de qualidade horrível também, ele faz essa lembrança, entre outros. Manda um abraço ao Leandro que tá lá em Guaíba nos acompanhando. A final do Gauchão com 2 Grenais. Mas aí é que tá, Zé. A gente vai pegar vários anos que o Gauchão foi ruim. Não é esse o ponto. Agora, tudo agravado pela pandemia, um decréscimo técnico. 2021 é sim, para mim, na qualidade pior dos campeonatos que eu também já vi em quase 35, sei lá quantos anos que eu me entendo acompanhando futebol. Vamos puxar por aí então, até porque eu puxei esse debate ontem ainda no vestiário com a definição do Grenal no final, e hoje de manhã no Agora dei uma pincelada sobre isso. O Gauchão sempre é ruim, tá? Não lembro de um campeonato gaúcho que a gente tenha parado depois e dizer, poxa, que grandes jogos que tivemos e tal. E vamos lá, gente. É normal que seja assim, tá? É um campeonato que circula menos dinheiro, é um campeonato que tem menos estrutura, é normal que ele seja mais fraco. Não é a crítica pela crítica. Eu não posso querer cobrar que os jogos do Gauchão sejam melhores que os jogos da Champions League, eu não posso fazer isso. Então é normal que eles sejam jogos mais fracos. O que pesou esse ano? Esse ano, a cota de TV foi igual à das últimas temporadas, porém com 2 times a mais, porque o ano passado não teve rebaixamento. Então é o seguinte, o tamanho da fatia ficou menor. O bolo era do mesmo tamanho, só que teve 2 convidados a mais na festa. A fatia ficou menor.
Então, com a fatia ficando menor, o dinheiro que já era pouco ficou ainda menor, e a fatia ficou menor não só porque entraram 2 clubes a mais, mas porque o Juventude passou a ganhar uma cota maior do que ganhar por estar na Série B. O Brasil na Série B ele ganha mais do que os outros clubes que não têm divisão nacional ou do que aqueles que estão na Série C ou D. Então, é natural que ele tenha sido mais fraco. Só que ele foi, ao meu ver, muito mais fraco do que simplesmente essa mudança para menos na cota para cada clube. E eu tenho visto essa manifestação de muita gente do interior. Todos nós seguimos e acompanhamos em redes sociais profissionais do interior, alguns treinadores, pessoal, dirigentes, pessoal da área executiva, profissionais do futebol, enfim, de comissões técnicas que estão trabalhando no interior, e jogadores ou ex-jogadores, que eu li de alguns também, e não vou chamar de consenso, de unanimidade, porque acho que não seria o caso, mas a grande parcela deles comentando isso, de que, olha, o gauchão foi terrível tecnicamente, foi mais fraco do que os últimos anos, então é simplesmente uma manifestação nesse sentido. O campeonato foi fraco nos últimos anos, ou sempre pelo menos aconteceu, de nas primeiras rodadas a dupla Grenal dar uma tropeçada, né, ter ali alguma dificuldade. Esse ano não teve, também porque não teve déficit físico, né, começaram jogando mesmo que com times alternativos, e a dupla Grenal foi ganhando. Eu lembro que alguns anos atrás, 2017, o Grêmio entrou no Campeonato Gaúcho com um time alternativo e se os titulares não voltassem, o Grêmio seria rebaixado. Estava numa campanha horrorosa. Esse ano não. Esse ano o Grêmio jogou com um time alternativo, ganhou de todo mundo. O Inter jogou com um time alternativo, ganhou de todo mundo. Perdeu um jogo só, foi pro Ipiranga no Beira-Rio ou pro São Luís, não lembro. Mas em geral eles foram ganhando. Então quer dizer, nem os times alternativos da dupla Grenal perderam muitos pontos no Campeonato Gaúcho. Então é nesse sentido que vai essa observação. Para mim foi um Campeonato Gaúcho dos times do interior muito fracos tecnicamente, inclusive, e aí vai uma grande preocupação, inclusive os representantes gaúchos na Série B do futebol brasileiro, Brasil de Pelotas, fez um gauchão muito ruim, e o representante novo da Série A, que é o Juventude, que eu esperava bem mais do Juventude nesse campeonato também. É óbvio que eu também esperava mais do Juventude, mas eu vou dar um adendo, eu vou dar uma passada de pano. Não teve o Jacone. O Juventude não jogou em casa esse ano. Ele jogou em Bento Gonçalves, jogou em Flores da Cunha. Tem essa situação. Sim, o time do Juventude é bem mais fraco do que eu imaginava que poderia ser já para o Campeonato Gaúcho. Vamos preparar o brasileiro? Vamos contratar? Vamos. Tem o fator ausência de Jacone e sim, mesmo assim, mais fraco do que eu imaginaria que seria. Olha aqui, ó, o Ramires Longini me manda um recado aqui, lá de Capão da Canoa. Orestes, avisa aí, o Campeonato Gaúcho vai começar domingo. Aí não, né? Tem uma questão que é óbvio que a pandemia potencializou isso, é óbvio que é um estado de exceção, mas sempre quando a gente fala sobre isso, já são... A gente debate basicamente a mesma coisa há muito tempo e nunca houve, na minha opinião, um debate sério que fosse convergente de todos de todos os setores da imprensa sobre o Campeonato Gaúcho. Não vai mudar, né? A gente tem quem patrocina o campeonato, quem ganha com o campeonato, que não pode muito bem, não pode falar mal do campeonato, não pode nem falar do campeonato. Aí vem algumas valorizações que são meio estranhas, tal. Tem umas promoções tipo música, tipo chamar de charmoso, escambau. E a gente aqui também eu acho que pode fazer um pouquinho mais pra gente valorizar ou tentar fazer com que o interior cresça. Pô, a gente ficou feliz quando o Juventude conquistou título nacional, quando o Caxias conquistou título estadual, mesmo o Novo Hamburgo. Eu sei que é uma realidade diferente, que não soube se aproveitar. Eu acho que o Novo Hamburgo, ele não soube aproveitar o seu título, várias coisas, mas esse ano me chamou a atenção de uma forma muito negativa, tá? Muito estranha, estranhamente negativa, porque foi muito fácil
Foi muito fácil chegar até essa final. Não teve um jogo, houve vitórias de times, mas muito com base em momentos pontuais. Não teve dificuldade, foi muito fácil. Eu achei assim, o Gauchão fácil mesmo. A dupla Grenal não jogou tudo que poderia. O Gauchão com goleadas, com scores dilatados, com uma diferença escancaradamente enorme. E chegamos à final, as duas melhores equipes, que já eram lá no início as duas melhores equipes, mas não com essa dificuldade. A gente não vê assim, algo, esse jogador aqui, quem sabe, pode ser melhor observado. Eu não vi nenhum jogador, mas nenhum mesmo, no interior, com capacidade de disputar vaga num time maior. Vai disputar a Série A, porque o Juventude tá na Série A, o Juventude entra na Série A pra não cair, tá? E só é o jogo do Juventude. Só se tiver uma surpresa, enfim, pode acontecer. Mas eu não vi assim um jogador, esse aqui dá pra dar uma testada num outro time. Eu não vi, eu achei assim, e os técnicos fizeram o possível. Aliás, só uma decepção, tá? Rafael Lacerda. O Lacerda, tu ainda tá começando, tá, cara? Ano passado tu foi muito elogiado, inclusive por mim, especialmente pelo discurso, onde você soube explicar muito bem os jogos. Nesse ano, tu deu uma emulada de Argel nas tuas entrevistas, tá? Parecia o Argel dando entrevista. E não é um elogio isso, tá? É uma coisa, assim, calma, tá? Tá no início da carreira, calma. Não existe boa vontade de ninguém em classificar os times da capital, a dupla Grenal, para as finais. Tem que entender a diferença e tentar fazer a tua carreira de uma forma que não se sobressaia pelas declarações e mais por aquilo que você pode montar. Tu perdeu qualidade no teu time, tá? Jogadores importantes como o da Silva, como o Ivan, lateral direito, como o Laércio, zagueiro, foram desfalques teus e isso contou, não houve substituição à altura. Agora, segura a onda, cara. Argel, não, tá? Tu é diferente no modo de armar o time, bem diferente. Então vamos fazer o discurso também condizente a isso, porque esse tipo de discurso aí já passou. Esse recado que eu falo ao bom treinador, potencialmente bom treinador Rafael Lacerda, que está no seu início de carreira. Tem uma observação. Eu queria falar numa situação, Zé, porque, me perdoa, Guimarães, vou dar uma de Carlos Guimarães aqui, que é um recado, porque apanhei um pouquinho no Twitter quando falei do gramado na semana passada, quando o Inter goleou o Olímpia, e aí eu falei que faria diferença o gramado, e agora a gente viu que faz sim, e faz até pro Juventude, viu, gente? Vamos começar a exigir uma qualidade melhor dos jogos, dos locais de jogos, porque senão a gente vai ficar correndo atrás do rabo. A gente, como disse o Guimarães, a gente está discutindo a qualidade do estadual há quanto tempo? Se é o pior, se é o melhor, eu tô mais com o Oliveira, eu acho que para mim sempre foi assim, infelizmente. Também sou daqueles que comemorei o acesso do Juventude, gosto de ver o Brasil no mínimo da B, gostaria e acho que o Caxias tem tamanho para estar em uma divisão maior, mas a gente precisa melhorar a qualidade do nosso espetáculo. Faz diferença sim para uma equipe que investe tanto, inclusive pensou num treinador para jogar em condições ideais sim, em alto nível. A gente nunca pode esquecer que o Grêmio e o Inter estão no mais alto nível do continente, em termos de futebol praticado e buscado. Então faz diferença sim, não vamos ficar nessa de futebol é assim mesmo, mas o Inter jogou mal de qualquer jeito, independente do gramado. Eu sei disso, eu reconheço isso, que o Inter ainda assim jogou mal lá na Montanha dos Vinhedos, mas faz toda a diferença. Não estou aqui criticando o esportivo até caiu para a segunda divisão, não é essa o meu objetivo. O meu objetivo é que a gente observe e comece a falar e buscar mais qualidade no jogo. E no jogo envolve tudo, inclusive, ou até dos principais atributos ou elementos para essa partida, para esse esporte, é o piso, é o gramado. Tanto que gramados razoáveis, sintéticos, a gente critica. Então vamos também dar bola para a qualidade do espetáculo. Eu sei que é muito legal esse nosso folclore, né, de raiz, de não sei mais o que é assim mesmo, tem que encarar, porque antigamente era jogo na neve, era no lodo, era no barro. Tudo isso faz parte da nossa história, não quero apagar. Mas as coisas evoluem, inclusive os objetivos dos clubes vão evoluindo e vão aumentando. Não faz mais parte, por mais que queiram, e agora ainda mais um enfrentando o outro, Grêmio e Inter queiram vencer um ao outro e serem campeões estaduais, não faz parte do principal objetivo deles
o campeonato estadual. Então a gente tem que também militar por mais qualidade no espetáculo. O ouvinte faz uma também observação sobre essas interessante coisas. aqui, Magno, que é no sentido de... É o Fábio Lucena. Ele dá bom dia para todo mundo. Ele diz que pensa que um dos fatores que para a dupla Grenal sobrar nesse gauchão de 2021 foi que dessa vez os grandes não tiveram férias. Eles já estavam em ritmo forte e normalmente as equipes do interior têm esse diferencial físico na temporada normal, porque pega a dupla Grenal voltando das férias. Essa lembrança dele é interessante, porque tivemos o Grêmio em final de Copa do Brasil. Sim, foi o que eu tinha dito. E tivemos o Internacional em final de Brasileiro brigando. Até houve ali um hiato de 10 dias, mas não houve quebra de ritmo. Ô Luciano, é o seguinte, cara, sempre, esse ano ficou potencializado, a gente falou sobre isso, o Oliveira apontou isso muito bem antes, só que, cara, a gente tem que começar a debater isso. Não é possível, a gente não pode simplesmente embalar um produto ruim e vender um produto ruim como se ele fosse bom. Deixa os caras lá, que é a orientação lá, fazer música e botar os caras a cantar o We Are The World lá, de gauchão. Deixa pra eles. Agora, quem tem uma certa independência com relação a esse produto, Gutierrez, quem tem uma certa independência com relação a esse produto tem que falar. Exato. Tem que debater, né? Senão, deixa os caras fazerem lá o We Are The World lá. Tava lá, Lionel Richie, Cyndi Lauper e... O Oliveira vai lembrar do primeiro jogo do Campeonato Gaúcho desse ano, que nem foi numa sede de um time que está na primeira divisão, foi lá em Frederico Westphalen, e eu mandei para ele. Eu vou falar aqui, não tem problema. Lembra, Cristiano, que eu te mandei o post do presidente da federação, Luciano Oxman? Era um stories da abertura do Campeonato Gaúcho. Cara, deu pena, deu vergonha. Né? Foi a abertura do campeonato. Deu vergonha. À tarde porque não tinha refletor lá. Aquilo ali não é local para um campeonato gaúcho de primeira divisão, gente. A gente tem que pensar mais nisso. Não teve uma história que a federação ia ajudar nos gramados, nos estádios. O Juventude não teve ajuda da federação para arrumar o seu gramado do Jacone, que já fiquei sabendo vai ficar muito legal o estádio do Juventude. Tá ficando muito legal. Iluminação já era. também, né? Exato, Isso. A gente tem que começar a também falar disso. Parece detalhe, mas olha só. Bonito. Mas olha só, Guti, a gente tinha percebido, eu falo a gente porque nós todos falávamos e ressaltamos isso nos últimos anos. Nas últimas temporadas, os gramados do Gauchão tinham melhorado. Não era mais aquele potreiro, aquele lamaçal, tinha dado uma melhorada. Esse ano voltou a piorar, né? Sabe-se lá por quê. Agora, eu acho que a gente não tá bancando o chato nem o xarope de tocar nesse assunto, porque, cara, a verdade verdadeira é que o Campeonato Gaúcho ele só é atrativo para a dupla Grenal por causa do dinheiro, da televisão. Daqui a pouco a TV bate o pé e diz que não quer mais fazer o Campeonato Gaúcho porque não tem retorno e não tem mais gauchão. E aí sai a dupla Grenal e não tem campeonato. O que é que eu tô dizendo com isso? Que ou os clubes do interior, junto com a federação, ou eles se organizam para que haja uma evolução, para que tenha uma melhora de nível técnico, para que o campeonato seja mais competitivo, ou o campeonato ali na frente não vai mais existir. As pessoas que defendem o Campeonato Gaúcho no atual formato, sob o argumento de que estão defendendo o futebol do interior, na verdade elas estão dando tiro no pé. Elas estão indo contra o futebol do interior. As pessoas, como nós, que estamos problematizando isso que está acontecendo, nós somos taxados de sermos contra os estaduais ou contra o futebol do interior. Na verdade, nós estamos jogando a favor do futebol do interior. É uma inversão de valores completa, porque nós não queremos que o futebol do interior desapareça. Só que para o futebol do interior não desaparecer, os estaduais precisam mudar. E não é o gauchão que precisa mudar, é o campeonato carioca que tem que mudar, é o catarinense que tem que mudar. O catarinense teve um time que passou no tapetão, que foi o Figueirense. Estava eliminado e passou no tapetão. É o paranaense que tem que mudar, é o os estaduais têm que mudar. Talvez tire o Paulistão dessa, porque lá rola muito dinheiro. Mas ou os estaduais Oliveira. são repensados urgentemente, ou eles vão acabar, Orestes, naturalmente. E aí as pessoas que acham que estão defendendo o futebol do interior porque querem que as coisas continuem como estão, na verdade elas estão fazendo mal. Elas estão atrapalhando e estão colaborando para o fim do futebol do interior. Alguma vez
a Federação Gaúcha de Futebol, as outras federações, eles convocaram, vamos reunir a imprensa, os homens da imprensa, aqueles que trabalham diretamente com futebol, para ouvir a opinião dos caras de rádio, de televisão. Eles alguma vez convidaram para que nós façamos parte já ouviu, dessas reuniões ou não? A imprensa já fez até a tabela. O seguinte, Zé, a imprensa, com todo respeito, a imprensa já fez até a tabela do campeonato e não mudou o quadro. Com todo respeito à manifestação do Orestes, se eu for convocado, eu não vou ir. Porque na hora da festa dos melhores do Gauchão, teve uma festa que a Rádio Guaíba e as outras rádios, com exceção a patrocinadora do Gauchão, eles foram proibidos de entrar no salão para fazer a cobertura. Então, não vem me chamar para, me dá uma sugestão. Não vou, melhor dizendo, não vou. Porque aí, para dar sugestão, chama todo mundo. Na hora do filé, só chama quem é patrocinador. Com todo respeito, em relação aos gramados, já foi bem pior, acho que teve uma melhora, com exceção do gramado horroroso lá do Estádio da Montanha. Eu, nesse Gauchão, não lembro de ter um outro gramado tão ruim. Bento Freitas muito ruim, Cristiano. Bento Freitas, Zequinha, tem muito gramado ainda que deixa a desejar. O Zequinha é um gramado sintético. Não, com certeza. A gente pode achar ruim, mas enfim. Mas é um fato, jogam lá, né? Mas não é o da melhor qualidade disponível no mercado, também tem que ressaltar isso. Isso. Não é o da melhor qualidade. Mas o Gauchão... Quando se diz, é o sintético, mas isso tem várias formas. Tanto que existem grandes clubes de grandes ligas que tem, mas só que a qualidade, a tecnologia que é aplicada é bastante diferente. E óbvio que essa questão de campo, essa questão de qualidade, que eu falo que às vezes é exaltada demais pelas... Eu digo assim, é uma característica até do povo gaúcho. Não, porque tem que ser raiz, tem que tirar cachorro do gramado, tem que mesmo passar perrengue. E isso numa liga profissional, que é o caso do Gauchão, pela questão de dinheiro, pelos times que o disputam. Atualmente o Juventude também aí na Série A do campeonato, melhor que tenha a se apresentar. É claro que esses fatores influenciam e demais na qualidade também do que é apresentado, né? A gente coloca assim, não revela ninguém, mas claro, uma pessoa treinando sempre daquela forma, sempre naquelas condições horríveis. Eu já cobri, quando no Novo Hamburgo eu tive a oportunidade, acompanhei a semana toda de treinamento. Gente, era uma garrafa de 2 litros de um refrigerante comum, que era o squeeze de todo mundo. Então, todo mundo colocava a boca naquilo. A questão da viandinha, o pessoal não tinha viandinha, trazia de casa o que dava para comer. Então, tudo isso acaba, sim, influenciando demais na questão de não ter um bom rendimento. São 11h42, final de manhã, nós estamos debatendo futebol pela Guaíba no Ganhando o Jogo. A hora certa é Carrefour, todos merecem o melhor. Fazemos uma pequena pausa, 2 minutinhos e já estamos de volta para continuar debatendo as coisas do futebol gaúcho e a decisão do Gauchão de 2021. Eu estava olhando alguns dados, eu estava tentando localizar uma fonte para identificar para os nossos ouvintes. O Gauchão está produzindo alguns fenômenos que chamam a atenção para quem está nos acompanhando. Um deles, o time com um ataque mais positivo da temporada brasileira entre os 20 times que participam da primeira divisão nacional, é o time do Inter. E entre os artilheiros desse início de temporada de 2021 estão jogadores aqui também do Campeonato Gaúcho. O Diego Souza é um deles, a presença também do Thiago Galhardo do Internacional, com o Pedro e o Gabigol do Flamengo, com o German Cano do Vasco, Luciano do São Paulo. Nós temos aqui uma vocação concentrada na dupla Grenal para times goleadores. Então, nesse aspecto, o Campeonato Gaúcho acaba indicando na final 2 times que fazem muitos gols, que é um dado a remeter para um raciocínio talvez natural de que vamos ter uma decisão de campeonato com gols. Não sei se dá para fazer essa leitura, não sei se vocês concordam com isso. Os modelos parecem ser modelos que naturalmente fazem muitos gols. Concordo. Acredito que a tendência é essa. Não sei se daqui a pouco chega no domingo ou nos 2 próximos domingos, não entra aquele temor, né? Velho temor de perder para o rival e aí dar uma segurada. Mas por vocação, por estilo de jogo dos 2 treinadores, acredito que eles possam buscar bastante o gol adversário nos próximos clássicos. Bem, eu atendo alguns recados de que estão participando conosco. Então vamos Guimarães. Tá. Não, porque eu tenho várias coisas aí antes do nosso ouvinte, tá? Não, é claro que tem. Delas... É que deu aquele branquinho pra não deixar vazio, por isso que eu entrei. Não, eu só tava esperando outros colegas, mas eu posso entrar, não tem problema nenhum. O negócio é o seguinte, ó. Pra mim, Grêmio e Inter estão jogando mais do que estavam jogando, tá? Os dois. E eu confesso, eu admito que não existe, que dessa vez
difícil apontar um favorito, tá? Porque o Grêmio tá jogando de um jeito que me agrada, e o Inter tá jogando de um jeito que me agrada. E não é só me agradar, é funcional. O Grêmio com o Thiago Nunes é 100% de aproveitamento. O Inter com o Miguel Ángel Ramírez tem oscilações que eu considero normais, mas quando o jogo entra, é jogo de goleada. O Grêmio passou sem dificuldade nenhuma pelo Caxias. O Grêmio passa pela Sul-Americana sem dificuldade alguma. Pouquinho colar é que dá. Agora, na única prova do Grêmio no ano, contra o adversário mais forte, considerando, sim. Isso aí não é pra ofender, tá? O ouvinte fica meio chateado. Oi, vocês ficam dizendo que os adversários são fracos, mas são, cara. São. Tá? É o calendário. O calendário coloca adversários fracos. E o problema, Carlos, e temos o problema debater, é jogar mal contra o adversário o problema é jogar mal contra o adversário fraco. Isso, flaco. Flaco, é. São flacos e também. A Libertadores também, os adversários são fracos. O Inter deu sorte na primeira fase, o Grêmio deu sorte nessa Sul-Americana, o Grêmio cai pelo Del Valle, mas não é Thiago Nunes, tá? Então, vamos lá, vamos estabelecer, e não tem problema nenhum de admitir boas atuações contra adversários fracos. A única prova que cada um teve contra o adversário mais forte, deu o Grêmio. Quando os dois se encontraram estabelecendo forças, em outro momento, né, início de trabalho do Ramírez e ainda Renato Portaluppi, deu o Grêmio. Isso é o que a gente tem que trabalhar. Agora, o Inter tem encantado mais pelas goleadas. O Grêmio tem sido muito funcional com um jogo em que aparece um jogador decisivo no Grêmio. Sim, o Grêmio hoje tem um jogador decisivo que entendeu o jogo coletivo melhor e aprimorou algumas coisas. Eu estou falando do Ferreira. Tem uma transformação do Diego Souza que é muito interessante para tornar o Diego Souza mais associativo. Empurra o time um pouquinho mais para frente com a presença no volante posicional, mandando o time num 4-1-4-1. E me agrada muito. Eu falava desse 4-1-4-1 há muito tempo na época do Renato, cara. Lá no ano passado eu já dizia, acho que o Grêmio é um time talhado para um 4-1-4-1. E o Renato não testava. Teria mais chegada na frente. Eu vou dizer outra coisa também, poucos falaram, tá? A saída do Alisson ajudou o Grêmio. Com todos os defeitos de tomada de decisão que tem o Luiz Fernando, pelo menos um jogador vertical. O Grêmio tem jogador vertical pelos dois lados agora, mesmo quando entra o Léo Pereira ou quando joga o Luiz Fernando. O Alisson, ele enrolava demais o jogo e o Grêmio, ele tá jogando melhor sem o Alisson, já para entrar nesse debate. Acho que os dois estão jogando mais do que jogavam. Essa é a minha observação. Mas analisando também o que a gente vem observando dos últimos clássicos, né? Não sei se vocês vão concordar, mas o Grêmio sempre teve essa responsabilidade de chegar um pouco, não digo prejudicado, mas precisando provar algo. Acho que também passa pela aceitação do técnico. Se for mais uma vitória, acho que ele ganha, assim, ele é consagrado pela torcida, que já não tem tantas dúvidas, mas o Clássico Grenal sempre põe esse adicional. Tanto que todo mundo já saiu das partidas, é claro que foi o questionamento, né, nos dois jogos, tá? E a projeção do Grenal, se pensa o Grenal, todo mundo tentando fugir um pouco os jogadores desse questionamento, mas também é isso que o Grêmio cresce, o Grêmio tem mais envergadura nos clássicos, essa questão de entrosamento, que a gente fala que pode ser o diferencial, porque o Miguel Ángel Ramírez tá há mais tempo, o elenco tá começando a entender as ideias, ao contrário do Thiago, que também não fez muita coisa assim, mudou muita coisa, mas com o tempo tá adaptando, como a gente já trouxe, né, todas essas questões do Diego, também a gente fala da questão do Ferreirinha, do próprio Matheus Henrique, que mudaram bastante na sua atuação com o Thiago, mas vejo que essa envergadura pode ser pela consistência de jogar há mais tempo junto, de um elenco mais cascudo no aspecto de sempre reverter quando tá, né, sem o favoritismo, conseguir reverter e ganhar. Eu vejo que essas duas decisões, né, terminando, então se decidindo na Arena, favorece, é claro, o Grêmio, mas vejo que sendo o mesmo favorito, eu acredito que tem mais questão técnica, o Internacional, mas na envergadura emocional acho que faz a diferença também. O Grêmio vem conseguindo reverter há mais tempo o seu não favoritismo nos clássicos. Aqui, com respeito ao Grêmio, vocês acham que o PP está fazendo muita falta? Acredito eu que não não. acho. Ferreira tá jogando mais do que o PP estava jogando. O que o Guima falou do Ferreira Alisson, tá jogando mais do que o PP, até... viu, Gutierrez? Com certeza. E a gente assim, né, Guima? A gente não falou agora, mas quando o Alisson estava em campo, a gente apontava bastante sobre a deficiência do Grêmio ofensiva pelo lado direito com ele, né? Fazíamos todas as ressalvas de que era um cara mais tático, que dialogava mais, até entrava mais pelo meio, inclusive foi colocado como um cara mais centralizado em alguns momentos, mas ele era assim... É difícil a gente tratar o cara como o culpado, o problema. O Alisson é um bom jogador, tem seu nível, merece respeito, tem seus serviços prestados, mas
para o que o Grêmio estava precisando e hoje quer jogar, ele não se encaixava muito bem. Talvez quando entrar num jogo para cadenciar mais, para ser um bom reserva, tudo isso a gente pode concordar. Mas realmente é muita diferença. Tanto que se a gente for pensar, já estiveram por ali o Luiz Fernando, muito criticado no ano passado, o Léo Pereira, o Léo Chu, o próprio Guilherme Azevedo, que ontem entrou bem. Eles são muito melhores que o Alisson. Não vou nem entrar nesse mérito, posso até entrar depois. Mas eles são, no mínimo, pelas características, mais úteis para o jeito que o Grêmio já jogava com o Renato e joga agora com o Thiago Nunes. Um dado interessante que o Dr. Nestor Rain hoje no Agora apresentou me chamou a atenção. Ele está dizendo assim, que uma das vantagens do Inter neste momento da temporada é que os veteranos do Inter estão numa espécie assim de auge. É o caso de Edenilson, é o caso de Cuesta, de jogadores que têm vivência. Enquanto os mais maduros do Grêmio estão com dificuldades físicas. Então isso faz uma diferença pró-Inter. Me parece que tem um sentido isso e eu iria além. Nós estamos diante de um momento em que, por exemplo, vamos fazer uma comparação. O Rodinei está indo embora, já disse o técnico do Inter, a direção já confirmou, ele não permanece. Mas ele está jogando como se tivesse desejoso de permanecer, ele está querendo mostrar serviço, ele está querendo se valorizar. O Grêmio tem o PP, que se jogasse da mesma maneira como está jogando o Rodinei, com a mesma entrega, com a mesma vontade de mostrar serviço, seria um jogador extremamente útil ao Grêmio, seria titular e estaria aí ou na ponta esquerda ou na ponta direita, dando retorno pro Grêmio. Mas não, ele parece que resolveu meio que largar o jogo depois de um tempo, já na temporada passada, ainda inacabada, ele já não era mais o mesmo jogador depois da negociação. Permita discordar do dirigente Nestor Rain, mas os veteranos do Grêmio também estão jogando muito bem. Ou eu estou enganado, ou o Diego Souza, que até disse que vai encerrar a carreira no final do ano, ele não é o goleador do Brasil na temporada. Sim, ele é o goleador da temporada. Então, um veterano do Grêmio joga bem. Jeromel voltou para a zaga do Grêmio e está jogando bem. Ou eu estou enganado? Rafinha é um veterano. Rafinha joga bem no Grêmio. Ficou no banco ontem para ser poupado. Então, são 3 veteranos aqui que o Grêmio tem e que está jogando bem. O Maicon, quando entra no decorrer da partida para mudar uma situação de jogo, dar uma acalmada no jogo, ele joga bem. Ele não tem condições para 90 minutos. E o PP, até onde eu sei, ele está no departamento médico. Não é assim, eu não vou jogar porque eu não quero, porque eu estou negociado com o Porto. Ele está no departamento médico. Então essa aí de os veteranos do Inter estão jogando mais, não. Os veteranos do Grêmio também estão jogando bem. Nenhum veterano entre os dois está jogando mais do que Pedro Jeromel. Mas olha, pra mim Edenilson sobra na temporada assim como destaque. O Edenilson eu não acho o Edenilson um veterano. Que idade tem o Edenilson? Depende do conceito de veterano. Mas pra mim o Jeromel voltou de uma forma, o Edenilson tem 31. É bem menos que o Jeromel. O Jeromel, a gente evoluiu fisicamente, né? Veterano hoje é 35, também sobra. Né? Voltou sobrando e acho até muito mais que o Rafinha. Não sei se o Rafinha tá jogando mais que o Wanderson. Pra mim o Denilson tá jogando muito bem, é verdade, mas o Jeromel voltou brilhante. Brilhante como sempre foi. Vai bater o meio-dia. A gente pode voltar nisso, Guimarães. Vem aí a Fernanda Bagatini com as notícias do meio-dia do Guaíba Notícias e nós já retomamos o debate do Ganhando o Jogo. Estamos debatendo as coisas da dupla Grenal, estávamos falando sobre as potencialidades das equipes e a palavra estava com o Guimarães. Eu até perdi esse fio da meada, mas enfim, eu acho que... Está numa cruzada, né, Guimarães? Que a dupla Grenal... Tô tentando chamar o povo, né, cara? Pô. Mas, enfim, eu acho que a dupla tá jogando melhor do que tava. Eu acho que os dois evoluíram numa boa, assim. Acho que o Grêmio joga um futebol bem legal, tá? Com o Thiago Nunes, bem aceitável. Bem interessante até em alguns pontos, com 2 ponteiros que partem pra cima. O Grêmio tá rápido na transição, cara. O Grêmio tá com um time mais vertical, o Grêmio parou com aquela enrolação chata que tinha. Às vezes ainda tem, porque o vício, ele é, enfim, inerente, né, como diriam, mas esse vício ele pode ser libertado, ele pode ser desgarrado, e eu acho que o Grêmio está nesse processo, e o modelo do Miguel Ramírez, ele passou por adaptações que são bem interessantes, tá? Bem interessantes. O Moisés não fecha mais, vocês já repararam isso?
O Moisés não tenta mais construção por dentro. Ele fica aberto o tempo todo. Quem construiu por dentro foi o Maurício, fechando, até alternando. Houve alternância, um jogo de posição com alternância. Tem algumas coisas que eu ainda tenho dúvida, como, por exemplo, o Palácios, né, com um jogador que eu ainda tenho dúvida, ainda não entendi muito bem o que ele é capaz de oferecer. Não entendi. Não, e as mudanças que o Inter, né? O crescimento com a saída dele, né, Guimarães? A gente fala, infelizmente, Exato. tem algumas lesões que vêm, não digo para o bem, mas melhoraram muito. O Inter se tornou muito mais agressivo, teve mais envergadura. E a gente fala, gente, foi um passeio do Ferreirinha, né? A gente até tinha algumas dúvidas. O Renato tem uma insistência em não utilizar os jogadores mais jovens, mas tá claro que com a utilização de Darlan, de Ferreirinha, o Grêmio conseguiria, quem sabe, ter mais efetividade na conquista dos seus títulos. Porque ele trocava de perna, ele conseguia ver o jogo, ele sabia... E a gente até foi destacado, né, aqui na jornada, que ele entendeu que ele precisa aparecer, que ele não precisa pifar tanto e que ele tem sim que se mostrar uma peça essencial para o Grêmio, para que assim ele tenha consistência, tanto para aparecer para o mercado internacional, para ter a titularidade de forma incontestável, mas tendo um jogador como o Ferreirinha, eu fiquei surpresa, porque eu já achava ele um bom jogador, mas o que ele tem, como ele vem crescendo e como ele vem ganhando espaço, de maneira incontestável a participação dele e a importância no esquema de jogo do Grêmio. E é um caso bem diferente que a gente eu acho que os dois evoluíram, e depois de muito tempo, eu que sou pessimista em relação a clássicos, porque eu geralmente acho que o clássico às vezes é muito chato, eu tô com uma perspectiva legal a respeito desses dois grenais. Eu acho que são duas equipes que estão jogando bem. Era aí que eu queria chegar, porque tivemos, claro, já tivemos o primeiro desse ano, né, e tinha o Renato bateu o Ramírez, foi o primeiro do Ramírez, primeiro clássico, mas a gente passou os últimos períodos, principalmente da última temporada, com o Abel de um lado e o Renato do outro. Dois gigantes nos dois clubes, dois excelentes treinadores com uma história que não dá nem pra gente comparar as do Thiago Nunes e do Ramírez, até ambos campeões de Sul-Americana, mas não chegam perto do que fizeram Renato e Abel nas suas carreiras, ainda mais em Grêmio e Inter. Mas agora é o que eu até estava pensando nisso hoje de manhã, é um Grenal oxigenado de ideias. De um lado o Ramírez, do outro o Thiago Nunes. Grêmio e Inter buscaram evoluir um pouco o seu jogo. Repito, com todo respeito ao tamanho que tem Renato e Abel, fizeram muito mais, mas há uma expectativa de um jogo melhor, mais pensado, mais elaborado e até melhor respondido, porque futebol também é resposta. Alguém propõe algo contra ti, tu vai ter que responder bem. Isso é uma expectativa que eu estou criando para os dois próximos clássicos. Talvez a gente não veja, volte aquela coisa de sempre, de jogo truncado, mas a minha expectativa é de um Grenal mais oxigenado no que tange as ideias dos treinadores. Eu acho que o Grenal tem atrações, muitas atrações, inclusive os próprios treinadores. Agora eu queria fazer um adendo com vocês aí com respeito ao Ferreirinha. O Internacional tem jogo amanhã, tudo bem, Libertadores da América, mas por Grenal, o Ramírez vai pensar com carinho sobre a marcação em cima do Ferreirinha, na opinião de vocês, ou não? Com certeza, né, Oreste? Não. Precisa pensar nisso, né? Não, e aí eu aproveito e quero entrar no jogo do Grêmio, no debate do jogo do Grêmio de ontem também, a vitória do Grêmio que teve o Ferreira como grande jogador. O Grêmio ganhou do Caxias ontem porque ele conseguiu explorar a vantagem técnica dos pontas para cima dos laterais do Caxias, e aí eu falo do Luiz Fernando mais no começo do jogo, depois ele se apagou, mas especialmente do Ferreira, o Luiz Fernando para cima do Bruno Ré e o Ferreira para cima do Marlon. E mais do que isso, ou tanto quanto isso, na verdade, porque o Grêmio teve os meias pisando na área. O Matheus Henrique fez gol pisando na pequena área, o Darlan fez gol pisando na área, aquele gol dele que foi anulado, e anulado não por causa dele, porque tinha um impedimento na origem da jogada. E isso só foi possível por duas coisas, os meias pisarem na área. E duas coisas que eu venho chamando a atenção há muito tempo, e ontem uma delas, inclusive, finalmente o Thiago Nunes foi instigado a falar sobre isso e falou, e confirmou a impressão que eu tinha desde o início da sua passagem no Grêmio. Um dos motivos dos meias do Grêmio conseguirem pisar na área é porque eles têm espaço para pisar na área. E esse espaço ele não aparece por acaso, esse espaço ele é gerado. E esse espaço é gerado pelo Diego Souza. O Diego Souza, ele é um jogador volante de origem
que sabe jogar fora da área, que tem qualidade, que tem técnica para voltar, para buscar o jogo, para ajudar o processo de construção do Grêmio. Mas com o Renato ele vinha jogando como um centroavante tipicamente de área, um 9, dentro da área o tempo inteiro esperando o cruzamento, o que ele sabe fazer também, não era um erro usar dessa forma. Mas o Thiago Nunes, ele enxergou um passo adiante. O Thiago Nunes olhou para o Diego Souza e disse, poxa, se eu tenho esse cara, com a qualidade técnica que ele tem, com a retenção de bola que ele tem, com a noção de espaço que ele tem, com a capacidade de jogar também fora da área que ele tem, por que é que eu vou abrir mão dessa jogada? Se eu posso com isso ter um jogador a mais para ajudar a construção do time e mais, ele saindo da área, pegando um adversário que marca por perseguição, como era o Caxias, eu vou tirar um zagueiro adversário da área. E aí, tirando um cara da área, eu posso abrir espaço para que os meus meias entrem sozinhos. E foi assim que o Matheus Henrique fez o gol, e foi assim que o Darlan fez o gol também. Então, o primeiro motivo para que os meias consigam pisar na área é o Diego Souza. Quase como um falso 9 no time do Grêmio. Quase porque ele não é falso, ele também é 9 na essência em boa parte das jogadas. Ele não sai sempre, até porque se ele saísse sempre, não seria uma exceção, seria uma regra, e aí seria mais facilmente de ser marcado. Mas quando acontece, o jogo do Grêmio flui. E o outro motivo é que para os pontas conseguirem chegar na frente, para o meia conseguir pisar na área, é preciso lá atrás ter alguém limpando os trilhos. É preciso lá atrás ter um limpador de para-brisa, ter um cara para dar o suporte, para carregar o piano, como se dizia antigamente. E esse cara é o Thiago Santos. Então, por conta da presença do Thiago Santos como um desafogo, dessa movimentação do Diego Souza, o Grêmio teve os seus dois meias pisando na área, o Matheus Henrique e o Darlan, teve os dois pontas conseguindo fazer diagonal, teve o Diego Souza bastante acionado e o Grêmio fez 2-0 e poderia ter feito mais. Teve bola na trave do próprio Ferreira, teve uma grande defesa do Pitol num chute cruzado do Guilherme Azevedo, teve outra boa defesa do Pitol num chute do Ferreira, teve um lance também do Ferreira que a bola passou pelo Pitol e entrar e um zagueiro tirou quase em cima da linha. Então foi um Grêmio com um volume ofensivo bastante aceitável. Qual foi a grande questão do Grêmio? E aí o debate volta para o Inter, ou na verdade entra no Grenal propriamente dito. O grande defeito do Grêmio vem sendo justamente a grande qualidade do Inter. E aí eu vejo o pessoal no Beira-Rio esfregando as mãos e o pessoal na arena arregalando os olhos, pelo menos por essa característica, que é a bola parada defensiva. A bola aérea defensiva do Grêmio, ela tá vazando. Não é porque o Grêmio não levou o gol do Caxias que as coisas estão maravilhosas. O Grêmio não levou o gol do Caxias, mas o Breno precisou salvar 2 vezes. Os caras do Caxias mandaram a bola perto da trave outras 2 vezes, e são as 4 que eu me lembro. É até capaz de ter mais, eu não estou com a minha planilha aqui agora. É até capaz de ter mais. Então essa bola aérea, ela vem entrando na zaga do Grêmio. O gol que o Caxias fez no Centenário foi assim, foi de cruzamento. A bola encobrindo ali o Rafinha e o Matheus Henrique. E essa bola parada é justamente a principal arma do Inter. Especialmente com o Rodinei, que vive grande fase, e as assistências que ele vem dando em quase todos os jogos. Então, para mim, aí entra um ponto-chave do Grenal. O principal ponto ofensivo do Inter é a bola parada, especialmente os escanteios, e a principal fragilidade do Grêmio vem sendo esse posicionamento, uma marcação mista, na bola aérea defensiva. Já que a gente está falando de coletivo, eu queria lembrar o quanto a gente, até com razão, né? É como a gente sempre fala, tem os fatos e a gente está falando dos fatos. O que a gente não pode é transformar esses fatos em algo maior, ou para a carreira do jogador, ou para o futuro, seja do time, do jogador, enfim, do profissional. E eu chamava atenção durante a temporada passada inteira. O Matheus Henrique estava mal? Estava, com certeza, concordo, mas já tinha gente sacramentando que o Matheus Henrique não era possível ser titular do Grêmio, não podia jogar com a camisa do Grêmio. Eu sei que o torcedor é mais passional, e eu chamava sempre atenção. Gente, o coletivo acaba influenciando e muito no desempenho individual dos jogadores. E aí não é só o posicionamento, que o Thiago Nunes nitidamente ajustou e falou sobre isso, o Cristiano acabou de dizer. Ele considera esses caras meio-campistas, e é isso que eles são mesmo. Principalmente o Darlan e também
o Matheus Henrique. O Maicon também dá para botar nessa. O Thiago Santos eu já considero sim um cara mais marcador, em que pese ele conseguir ir à frente. Mas é nítido a evolução do Matheus Henrique desse último período do Renato para esse agora do Thiago Nunes. Ele tem não só pisado na área, ele tem jogado com um pouquinho mais de velocidade, tá caindo bem pelo lado direito, ele consegue entender as passagens tanto dos laterais quanto do cara que tá pela ponta. É um jogador que tem a evoluir, não sei se é craque, não merecia ou não merece aquilo que teve de até ir para a seleção, ser considerado um super jogador, mas muito longe daquele jogador desprezível que alguns torcedores, inclusive do Grêmio, achavam que ele fosse, só porque estava mal colocado e num time que, gostemos ou não, um time que não estava muito bem treinado, pelo menos nessa última parte do Renato. É um cara que está evoluindo e tem muito ainda para dar para o Grêmio. Num time que tem um Maicon, que não dá mais para ser titular, vai ser muito útil. Estava ouvindo ontem o Oliveira no vestiário. O Maicon está sendo muito bem utilizado no Grêmio, ele não pode ser desprezado, mas também não pode ser o centro do time, e os caras estão mostrando melhor o que podem fazer individualmente, mas justamente pelo coletivo do Grêmio que evoluiu. Eu tenho um sentimento, eu tenho acompanhado muito e eu procuro me balizar pelos depoimentos dos nossos comentaristas para compreender alguns fenômenos do jogo, porque o narrador ele fica na bola. Mas eu tenho um sentimento claro nas vezes que eu não estou transmitindo, que eu estou acompanhando por casa, que nesse momento nós temos uma condição em que a potencialidade ofensiva do Inter faz toda a diferença. A diversidade de alternativas ofensivas do Inter faz toda a diferença. Quando a gente fala da bola aérea do Grêmio, que está dando problema, eu vejo muito mais precariedade às vezes na defesa do Inter, embora não tome tantos gols, pelo seu movimento, pelo modo como se defende, do que propriamente o Grêmio na bola aérea. Mas a diferença para mim não está aí nas defesas, a diferença está no ataque do Inter. O Inter tem uma capacidade de articulação, de criação, de assistência e definição de jogadas que o Grêmio neste momento não tem. Eu não vejo o Grêmio. Nós estamos falando de um Grêmio sem um articulador e colocando um volante na articulação e admitindo isso como uma evolução. E eu vejo nisso uma precariedade do Grêmio. Não sei se talvez tenha alguma coisa errada comigo no sentido assim de ser um pouco descrente, mas eu sou ainda muito desconfiado da potencialidade desse time. Qual volante na articulação do Grêmio? O Darlan ontem era o articulador do time. Sim, porque ontem ele não jogou de volante. 4-1-4-1. De meia. O Darlan é o meia. O próprio Maicon, quando foi testado um pouco mais à frente. São meio-campistas, né? O volante do Grêmio ontem chamou-se Thiago Santos. Não, mas se eu ponho um goleiro de centroavante, ele tá de centroavante, mas ele é goleiro. Se eu ponho um volante de articulador, ele tá de articulador, mas ele é volante. Diferença Então, de posição e função. Se põe um goleiro de centroavante, o goleiro vai ser centroavante. Diferença de posição e função. Eu vou usar. O Thiago Nunes falou sobre isso na coletiva ontem. O Thiago Nunes falou sobre isso na coletiva ontem, quando foi perguntado sobre o Darlan. Diferença de posição e função. A posição inicial, a posição original, a posição de origem do jogador é uma coisa. A função que ele faz no campo é outra. O Darlan ontem, ele não foi o volantão. O Darlan ontem ele jogou numa linha à frente do volante. O volante do Grêmio era o Thiago Santos. À frente do Thiago Santos, pela direita, Darlan. Pela esquerda, Matheus Henrique. À frente deles, pela ponta direita, Luiz Fernando. Pela ponta esquerda, Ferreira. Centroavante, Diego Souza. Se tu tirar o Ferreira, que é um atacante de origem, e colocar como zagueiro, a posição de origem vai continuar sendo atacante. A função dele vai ser zagueiro. Aí Zé, eu entro no próprio Diego Souza. Carlos. Ele começou como volante a carreira, depois virou meia, centroavante. É volante de origem. Se o jogador ele tem a qualidade técnica, ele vai. Todos os jogadores, ou a maioria deles, são testados em várias funções, várias posições. O cara que é volante, às vezes é meia, o cara que é meia. Né? Exato. Tem uns que dão certo, e o exemplo que eu estou usando, que é o do Diego Souza, pela qualidade técnica que tem. Ele foi bom volante, foi bom meia, e é um ótimo centroavante. E assim, pode ser que mais adiante o Darlan se torne um meia, pode ser que um outro jogador se torne um atacante, tudo depende da função que ele for colocado e render bem naquela situação. A seleção brasileira de 94 foi campeã com 3 laterais?
A seleção brasileira tinha na lateral direita o Jorginho, na lateral esquerda tinha o Leonardo e depois o Branco. E tinha um lateral no meio. Mas o Carlos, o Júnior terminou de volante, terminou de meia, terminou de jogador de meio campo e começou como lateral. Nós temos o Diego Souza jogando de centroavante já desde São Paulo, antes até, inclusive jogou na seleção brasileira de centroavante. Eu tô falando de um volante, função de articulador, que é a função essencial de um time, é o setor que pensa o jogo, que distribui, que dá assistência. Eu posso estar muito equivocado nas minhas avaliações, mas eu vejo o Inter muito mais dando assistência aos seus atacantes para definição que o meio-campo do Grêmio. Agora, se eu estiver equivocado, os Grenais poderão nos mostrar isso. Mas isso é uma coisa, Não, isso é o que eu estou dizendo. Esse é o ponto que nós estamos divergindo. Não, o ponto que nós estamos divergindo é outro. É da função e posição. O ponto que nós estamos divergindo é em relação à posição e função de Darlan como volante. O ponto que nós estamos divergindo vale para alguns. Darlan não está cumprindo função de volante. Não, eu estou falando que um jogador improvisado que não tem a qualidade para a função, é simples isso, gente. Ele não é improvisado, ele tem uma estrutura para deixá-lo dessa função. Aliás, eu acho que ele é muito mais isso que ele está fazendo agora do que um primeiro volante, o Darlan. Darlan como primeiro volante já jogou algumas vezes, eu achei muito mal como primeiro volante, não tem nem posicionamento, não tem poder de marcação. Eu acho ele muito mais próprio para o que ele está fazendo agora do que para a função de primeiro volante, que seria um volante, né? Eu acho que a gente tem que se desdobrar dessas nomenclaturas para tentar entender que o Grêmio joga com dois caras numa função central ali, grosso modo, Zé, o Darlan joga na mesma faixa do Edenilson. O Carlos, o Edenilson joga pelo lado direito. O Darlan joga do centro para esquerda. Pelo lado direito. Jogou no lado direito ontem, Zé. O Grêmio ontem jogou num esquema muito parecido com o do Inter e o Darlan jogou na mesma faixa de campo que joga Edenilson no Inter. Tripé de meio pela direita. Na base desse não é a primeira vez, Santos, né? Pela direita, Darlan, pela esquerda, Matheus Henrique. Não é a primeira vez. É a mesma coisa. Eu vi a mesma coisa, em termos de função, cumprimento de função. Qualidade é outra coisa, tá? Mas cumprimento de função e distribuição dentro de campo, mesma coisa. Aí é o seguinte, o Edenilson é um meia ou um volante? Edenilson é meia. Não, o volante do Inter é o Dourado, Guimarães. Nós estamos falando de qualidade o tempo Grêmio todo. É o Thiago Santos. Não, você falou em função e posição. Função e posição. Não, eu estou dizendo que improvisou um jogador que era volante, que vinha jogando de volante até agora para fazer a função de articulação e que não tem o resultado. E que não tem o resultado Thiago final. Nunes, gente, será mas que olha o Renato só, o Thiago Nunes disse, gente, a posição de origem no jogador não é aquela posição que a gente viu o jogador primeiro e que a gente se acostumou ao jogador primeiro. O Thiago Nunes disse na coletiva que quando ele treinou o Sub-15 no Grêmio, o Darlan jogou assim com ele. Eu ia dizer uma expressão, ou diria o outro filósofo, mas enfim, ele não definiu da cabeça dele, olha, eu vou testar o Darlan por ali. Ele disse na coletiva ontem, e salvo engano da minha parte, acho que disse na coletiva do jogo da semana passada também, do meio de semana contra o Aragua, quando ele pega a bola, ele já jogou assim com ele na base. E quando ele pega a bola e baixa um pouquinho, isso aí é característica dele. O próprio Thiago Nunes disse, eu não vou prender o cara. Se ele voltar para construir um pouquinho mais de trás, se quiser aparecer mais à frente, claro que tudo isso tem equilíbrio, mecanismos de cobertura, não dá para ficar uma coisa assim, a Deus dará, como a gente chama. Agora, o Darlan, ele tem essa característica, até como o Maicon também. Eles são, nesse sentido, esses três jogadores, é o que eu falei antes, esses três jogadores conseguem circular pelo meio campo com qualidade. Num desenho, é como a gente está falando, é o primeiro volante e os dois à frente. Agora, eles vão pegar a bola, vão recuar um pouquinho mais para construir e, claro, como estão posicionados mais à frente, é mais natural que o Darlan apareça à frente. E o Darlan está dando assistência, ajudando na construção, ajudando principalmente até potencializar o Matheus Henrique, ou quem cair ali pelo lado, e ele foi provocado justamente na pergunta sobre o Jean-Pierre. Eu não sei agora como vai montar esse time, o Thiago Nunes, quando tiver o retorno do Jean-Pierre, porque também pode se jogar assim. Não é proibido ter caras com as características do Matheus Henrique e do Darlan e com eles formar o meio-campo com o Thiago Santos. Se vai dar certo, se vai faltar daqui a pouco qualidade, aí é outra história. Em nome da didática. Só em nome da didática, porque o Juno Martins, que é teu amigo, nos acompanha também no Twitter, teve ontem participando do Posse de Bola.
Gente muito boa, tá morando em Portugal hoje. O exemplo que ele usa é melhor do que os exemplos que nós usamos. Então, em nome da didática, me permite interromper. Ramiro no Grêmio. Ramiro é um volante de origem. Ramiro é um volante de origem. No Grêmio campeão da Copa do Brasil, da Copa Libertadores, Ramiro foi um ponta-direita. E aí, o Grêmio jogava com 3 volantes? Não jogava. Jogava com 2 volantes, o Wallace e Maicon, ou depois Arthur e Jailson, o Arthur e Michel, e o Ramiro era o ponta-direita. Ah, mas ele era volante de origem? Era. O Marinho, zagueiro que foi do Grêmio campeão da Copa do Brasil, era goleiro de origem. Virou zagueiro na base. E aí, jogava com 2 goleiros o Grêmio? Não, o Marinho era zagueiro. Mas vocês me permitam respeitosamente divergir. Nós estamos deslocando a conversa. Eu estou dizendo que o Grêmio está adaptando um jogador para cumprir uma função que ele não vinha desempenhando, e o rendimento do Grêmio nesse setor de criação é inferior ao rendimento do Inter. O meu ponto de vista é esse. Parece... a mim, pelo menos, pareceu... Não, aí pode ser, Zé. É que quando a gente entrou na divergência... Só para organizar aqui, quando a gente colocou a divergência, Zé, é só como uma questão, como forma, dando sentido de explicar o que cada um faz. Assim, ó, pegando superficialmente, tá? A distribuição, porque o modelo é completamente diferente. Mas a distribuição do Grêmio hoje é semelhante à distribuição do Inter. Então o Dourado funciona, pegar o time de ontem, o Dourado funciona como o Thiago Santos, o Darlan é o Edenilson, o Matheus Henrique é o Prachetes, para pegar os 2 jogos, tá? É mais ou menos isso. Aí tu vai me dizer por que serve dizer que o Darlan é um volante improvisado e o Edenilson não, se eles fazem, a rigor, a mesma faixa de campo. Eles estão ali, eu imagino, fazendo a mesma coisa. Por que para um é um volante improvisado e para outro não? O Edenilson está jogando na função há 3 temporadas. Em algum momento até chegaram a pedirem a convocação dele para a seleção. O rapaz foi colocado, é o 2º jogo dele agora. Então, já jogou assim antes, no 4-1-4-1. É o estágio do processo. É simplesmente mandar um volante para frente. É só mandar um volante um pouco mais para frente. Não é? A capacidade de articulação do Grêmio, ela se dá de diversas formas. O Ferreira é um articulador, driblando, achando espaço. Ferreira tem uma assistência absurda pro Matheus Henrique ontem. Mas depois eu quero falar sobre esse lance, tá? Não dá pra deixar livre maldade dentro do mundo do futebol. Não dá pra deixar livre maldade dentro do mundo do futebol. Maldade perigosa. Foi o que aconteceu ontem nesse lance. O Ferreira articula. Os laterais articulam. No Internacional a mesma coisa. Cara, vou dizer, sabe qual é o principal articulador do Inter na temporada, Oliveira? O principal assistente articulador do Inter na temporada? Rodinei. Porque é um lateral. O próprio Tyson. O lateral Tyson não é aquele cara paradão que cadencia, que gira, mas ele é o organizador do Inter. Vai ser isso, gente, né? É que nós criamos, em termos de senso comum, algo que é equivocado, que o único articulador possível é o que veste a camisa 10. E não é verdade. Isso. Você pode articular o jogo de diferentes lugares do campo. Eu vou dar uma viajada agora, né? Não estarei 100% certo no que eu vou dizer, mas para exemplo vale. E acho que boa parte é certo, sim. Um dos articuladores do Grêmio é o Jeromel. Quem dá o zagueiro que dá o passe, que quebra a primeira linha de marcação, ele ali já está começando a articular a jogada. Não vou entrar em qualidade, vou entrar em característica. Zé Gabriel e Cuesta começam a articular as jogadas do Inter. O Rodinei, que é aquele lateral que fecha e aparece por dentro, ele é sim um articulador. O Palácios, mas tá fazendo mal. Verdade, tá fazendo mal. Mas o Palácios é um articulador do Inter pelo lado. Vou dizer um agora que fazia muito mal e que eu vinha dizendo há 2 anos que fazia hora extra no time do Grêmio. E o ano passado, quando ele saiu por lesão, foi o melhor momento do Grêmio no ano. E agora ele saiu por lesão e voltou a jogar bem o Grêmio. Alisson. O Alisson, em tese, é um articulador pelo lado. Oliveira, não veste a camisa 10 e nem joga por dentro. O articulador, ele não tem que ser o meia clássico, vestir a 10 ou jogar por dentro. O articulador, ele tem, vejam só que obviedade, que articular. Independente da faixa do campo. Você pode ter um zagueiro que articula, você pode ter um centroavante que articula, você pode ter um ponta que articula, um volante que articula. Eu acho que a comparação tem que ser feita com o próprio Grêmio, nem com o Inter. Agora, por mais que haja essa semelhança de forma de jogo nessas últimas partidas com
o Thiago Nunes implementando a forma dele jogar, implementando o jeito dele jogar. A comparação tem que ser com o próprio Grêmio. Eu entendi o ponto do Zé. Ele acredita que o Darlan não tem a qualidade para isso. Ponto. Isso a gente vai acompanhar nas demais partidas, se ele nessa posição, nessa função for colocado. Beleza. A comparação tem que ser com o próprio Grêmio. E o ponto nevrálgico Oliveira colocou agora, ou o nome nevrálgico, Alisson. Como é que tá melhor? Como é que foi melhor? O Alisson nessa reta final aí, ou agora com esse novo modelo de jogo, com o Darlan caindo ali por aquele lado, fazendo outra, né, o que o Alisson não conseguia fazer? Se faz desde os 15 anos, se faz desde os 15 anos, como o Thiago Nunes disse, e é verdade, que o Darlan tem essa característica de às vezes baixar e construir lá de trás e ser um meia mais à frente, agora ele está testando inicialmente no grupo principal, no time principal. É um início de estágio. A gente está comparando um cara, como disse o Zé, que está há 3 anos, já com 30 anos, mais de 30 anos, atuando e bem no Inter, fazendo essas funções também mais de articulador, mais de ir à frente, em que pese ser um carregador de bola, um cara que carrega mais com velocidade, e eu acho o Edenilson um jogador importantíssimo no time do Inter, com outro cara que tem características diferentes, que até está na mesma faixa e que está iniciando esse trabalho entre os profissionais. Ele é sim um cara que pode jogar um pouquinho mais atrás, um pouco mais à frente, mas a gente ainda vai ter que vê-lo jogar mais nesse tipo de função, né? De ser um cara um pouco mais articulador, que dialoga bastante. Eu, toda vez que vi Darlan e Matheus Henrique, talvez não seja possível para grandes jogos, para grandes conquistas, mas toda vez que os dois estão juntos, e até tem uma questão de estatura aí envolvendo os dois, eles se entendem muito bem e potencializam um ao outro. Tem Pinares voltando também. Já deve ser já no próximo no Grenal. Onde é que vai entrar o Pinares? Tem tudo isso ainda para ser observado, para ser colocado em prática pelo Thiago Nunes. Né? Será que eu tô muito azedo? O Pinares tem tudo isso. O Pinares é um nada, não joga nada no Grêmio. Esse cara que tá meio ano nunca jogou nada. Qual é a esperança que vai ter o Grêmio de mudar com o Pinares? É neutra, é nula. Com todo o carinho, Magno, esse jogador chegou aqui, mas até agora não estreou no Grêmio. Mas o próprio Luiz Fernando, que estava completamente defenestrado, Oliveira, o próprio Luiz Fernando que estava defenestrado, fez um tremendo jogo. Era o Aragua, beleza, mas fez um baita jogo. Ontem, estava bem no início, mostrou potencial, mostrou um pouco mais de futebol, depois reduziu. Pinares pra mim joga ali, tá? Pinares pra mim joga ali, joga na ponta direita. Pinares não é camisa 10, nunca foi camisa 10 e nunca vai ser camisa 10. O Grêmio contratou o Pinares para ser o 10 de uma forma equivocada. Ele não era 10 da Universidade Católica. Na Universidade Católica ele jogava num tripé de meio campo. O Pinares era o cara da direita desse tripé e tinha 2 caras mais abertos. Num esquema muito parecido, para não dizer idêntico ao que joga o Grêmio. O Pinares jogava na Católica, onde jogou o Darlan ontem no time do Grêmio. Na seleção do Chile ele é um ponta pela direita, de fazer aquela jogada de cortar para dentro e bater. Quando o Alisson vinha jogando, eu estava defendendo o Pinares no lugar do Alisson, e acredito que nesse Grêmio de agora você não vai tirar o Darlan para colocar o Pinares, o Matheus Henrique muito menos, mas pode tirar o cara da ponta direita. Para mim o lugar do Pinares é ali, é na ponta direita. Acho que ele não vai entrar nas finais do Gauchão, porque depois dos 2 jogos da final, ele já se despede e vai defender a seleção chilena nas eliminatórias e depois já emenda com a Copa América. Então acho que o Thiago Nunes não vai colocar um cara que ele vai poder usar só por 2 jogos. Imagino que ele vai aproveitar o Pinares só depois da Copa América. São 12h35 e meio, nós já vamos chegando a 12h36, você está acompanhando aqui pela Guaíba o debate do Ganhão do Jogo, o programa do Banco Banrisul, o programa que está no ar, a hora certa que eu falei é de Carrefour. O que é o Banrisul, as nossas jornadas? Banrisul está conosco no Futebol Guaíba, nosso Banco do Estado, 1928. Banrisul está na medula. Vargas. É isso aí. Carrefour, todos merecem o melhor e a hora certa, repito agora 12h36, nós já voltamos para continuar o debate do Ganhando o Jogo. Acho que o Carlos foi que propôs o assunto, ou o Oliveira, não recordo agora, um dos dois propôs aí, vamos tocar nesse assunto e a gente não entrou nele. Foi o Guimarães que propôs, eu só quero saltar antes porque eu comentei o jogo e acho que a minha opinião vai ser ou isolada ou divergente da maioria, então me permito começar.
Podem me chamar de inocente, podem me chamar de romântico do futebol, não tem problema. Opinião de Cristiano Oliveira, eu não vi maldade do Marcelo Pitol na jogada. Para mim foi um movimento natural, um movimento de quem está tentando fechar o ângulo. Acho, inclusive, que ele nem viu onde estava o Matheus Henrique depois do cabeceio. Então, para mim, não houve maldade. E acho que, e não me vejo em uma condição de definir se o Pitol foi maldoso ou não. Para mim, eu não posso estabelecer ou rotular como maldoso ou como agressor o Pitol por aquele lance. Pitol gosta de confusão? Gosta. Eu posso dizer isso porque o Pitol tem uma lista de antecedentes em confusão, que é uma folha corrida. O Pitol gosta de fazer catimba? Gosta. O Pitol leva muito cartão? Leva. O Pitol gosta de briga? Gosta. O Pitol é polêmico? É. Mas eu não posso chamar o Marcelo Pitol de maldoso. Acho que seria algo demais para mim nesse momento. E ontem, posso ser eu o inocente, posso ser eu o romântico do futebol, mas eu não vi maldade no movimento do Pitol. Para mim tem duas coisas, tá? Condicionar ou classificar, melhor dizendo, classificar a atitude como A ou B ou atribuir intenção é um pouco injusto àquilo que o goleiro, que a gente não sabe o que ele fez. Mas eu acho que o futebol tem que trabalhar no sentido de proteger o atleta. O que teve ontem foi um jogador apagando, tá? Apagando. Se não houve a intenção, houve a imprudência. Não é um acidente de trabalho, é um jogador que, para mim, ele faz um movimento que é sim de fechar, mas que é de, depois que a bola passa, ele não recolher. E não ter a iniciativa de ir lá ver como é que o jogador estava. Ele não corre pro bolo, pelo menos eu não vi. No bolo ali tem os jogadores do Grêmio atendendo o Matheus Henrique. Até o Diego Souza faz o sinal da substituição dizendo, não vai dar. Tira ele porque foi perigoso, ele apagou. E eu não vi o Marcelo Pitol preocupado com o efeito daquilo que ele fez. Sim, o Marcelo Pitol é reincidente, eu acho que em muitos momentos ele é um cara que perde a cabeça. Não tenho como atribuir maldade, porque eu não sei o que se passou na cabeça do jogador, e certamente ele não vai dizer na TV, não, eu ergui de propósito o pé, ele não vai dizer isso, né? Mas acho que ali o futebol deveria trabalhar no sentido de proteger o jogador. E se houve uma imprudência de levantar a perna para atingir a cabeça do Matheus Henrique, ou uma perna que atingiu a cabeça do Matheus Henrique, ele deveria ter sido punido, para mim, com uma advertência, e para mim é um jogador que poderia ter sido expulso. O futebol tem que proteger, seja em forma de intenção, que daí tem que ter uma pena muito mais grave, seja em forma de imprudência e tem que ser punido. Para mim ali houve uma falta de proteção a quem apagou em campo, porque o efeito foi muito sério para o Matheus Henrique. Vocês lembram daquela defesa emblemática de René Guita, naquele amistoso contra a Inglaterra, a tal da defesa do escorpião, que a bola passava por ele, ele fez aquela cambalhota e defendeu com os calcanhares? Nem naquela defesa eu vi um pé de um goleiro, uma perna de um goleiro, tão elevada quanto na atuação do Marcelo Pitol ontem. Sinceramente, eu quero ficar com o Oliveira, mentalmente quero ficar com o Oliveira, romanticamente, os coraçõezinhos borbulhantes do romantismo do futebol. Mas para mim aquilo ali é movimento natural no kickboxer, no full contact. Sinceramente. E aí o Guimarães pegou um ponto muito interessante que eu prestei atenção nas imagens. O Pitol ficou ali à distância, olhando. Naturalmente, uma pessoa quando comete um erro, um acidente, ela prontamente vai ver o que está acontecendo, pedir ajuda, sentir que fez algo errado. O Pitol ficou distante, observando, nem aí para o que estava acontecendo com o Matheus, que apagou logo após o gol. Ele levou o golpe no rosto e apagou. E o Jean-Pierre também, né? Poderia ter olhado mais. Eu sei que ele não viu e tal, mas os jogadores do Grêmio meio desesperados e ele ali olhando, quieto, sabe? A tua reação também faz os médicos, enfim, saírem mais rápido do banco. E o Jean-Pierre não olhou, não prestou atenção no lance, viu que tinha alguns jogadores do Grêmio e ficou só olhando. Eu acho que eu fico no meio do caminho, sabia? Eu acho que o
Pitol foi imprudente. Isso pode que o ter Guimarães sido um falou é reflexo, pode ter Foi sido muito um reflexo imprudente. para tentar defender a cabeçada, já que estava passando do lance, a bola passou pelas mãos, ele tem o reflexo de tentar levantar a perna para ainda tentar buscar a bola. Pode ser, mas para mim a imagem foi muito forte. Eu nunca vi um goleiro com o pé tão elevado daquela forma. Assim, Primeiro, parabéns à elasticidade do Marcelo Pitol. Segundo, foi imprudente demais. É verdade. Eu acho que o pessoal, no primeiro momento, inclusive, o Jean-Pierre, o pessoal não viu que foi uma batida forte que levou o rapaz a perder os sentidos. No momento em que alguém o levantou pela cintura e que ele estava com os braços caídos, a cabeça baixada, aí é que o pessoal foi chamado a atenção, pedindo socorro para os médicos. Mas no primeiro instante, eles não prestaram atenção nisso. Não, justamente, até pela velocidade do lance, com a imagem à distância da televisão, imaginei que da forma que caiu ali dentro do gol o Matheus Henrique, eu imaginei que ele tinha batido a cabeça na trave ao tentar fazer o gol. Ótimo, só que daí depois veio a imagem, veio o replay do gol. Foi um golpe do Marcelo Pitol no rosto do jogador do Grêmio, por favor. Eu acho que o Pitol teve a intenção de atingir o jogador do Grêmio, o Matheus Henrique. Não de atingir no rosto ou na cabeça, mas deixou a perna e onde pegar, pegou. Eu tô vendo o lance aqui, a impressão que me passa é que, assim como nos movimentos do futsal, o goleiro ele se joga pro alto, tentando ampliar todo o espectro do corpo, esticando pernas, abrindo braços, para se a bola de alguma maneira bater em alguma parte do corpo, ele salvar o gol, ele defender. Sim, é o que eu quero imaginar, mas não é o que eu vi, Zé. Nessa eu não vou contigo, eu não sei, eu acho que eu tô junto com o Oliveira, assim, eu não vi grandes más intenções, assim, acho que foi mais um lance de jogo, sabe, porque é difícil ver a intenção. Claro, eu vejo assim, é uma questão imprudente, ainda mais pela experiência que ele tem, né, não é um goleiro que tá há pouco tempo no mercado, já passou por outras decisões, por outros grandes jogos e oportunidades decisivas, mas mesmo assim, né, é um pouquinho imprudente sim, mas não vejo assim, totalmente maldade, foi a intenção, acho que foi mais assim, uma questão de imprudência, mas que também acho que no momento do lance da definição ele não reparou nisso. Mas até confesso sim que não vi esse lance da questão do Guimarães, de ele não ter atendido. Eu vi que ele ficou ali xingando, que ele ficou conversando com seus colegas, mas também é um ponto a ser pensado, né? Por que não foi ajudar? Por que não se manifestou tanto que todo mundo ficou aguardando meio que a comemoração, e o Diego Souza foi o primeiro a perceber que o Mateuzinho estava bem mal, assim, né? Até a comemoração dele foi com os médicos ali auxiliando na possível lesão que ele poderia ter na cabeça. A coincidência é que, como o Pfeiffer até registrava ontem na jornada, ele pegou na ponta do queixo, que é o que provoca normalmente o fim das disputas nas lutas marciais, no boxe, por exemplo, porque aí abre contagem, ele tem um tempo de apagão, ele toma na ponta do queixo e apaga. Ele tomou na ponta do queixo com o peito do pé, bem naquele lugar que derruba. Diz que o Pfeiffer dizia isso geralmente ontem. Nas lutas tem um protetor bucal, né, que os jogadores não usam, assim, tem até alguns que usam, mas só que aqui no Brasil é pouquíssimo comum usar, daí o maxilar fica relaxado, então pode até dar lesão, porque, né, a boca, né, pode até morder a língua, que foi também uma das preocupações, ele é a primeira, quando tá tendo até uma convulsão, os jogadores até abriram ali a boca do Matheus Henrique para tentar ver se ele não tava de alguma forma até sufocando. O protetor eles usam também para proteger a arcada dentária, né? Mas a ponta do queixo não tem como proteger. Ele pegou ali bem na ponta do queixo. Diz que o cérebro ele tem uma forma de defender, então ele provoca o apagão. Ele funciona como uma defesa do organismo. E aí ele dá aquela apagada e depois volta. O fato é que é difícil a gente chegar a essa conclusão que o rapaz foi tão maldoso ao ponto de mirar a ponta do queixo e pretender derrubar por nocaute o adversário. A mim pareceu que ele estava tentando defender a bola de todo jeito. Não, aí é o que o Silva disse, é o que o Cristiano Silva disse. Ele tentou de alguma maneira atingir o Matheus. Claro, não foi intenção de nocautear o cara, bombardear o cara ali, não. Que daí o cara tem que ser o MacGyver também, né, Marcos? Ele tem que ter um cálculo muito milimétrico. Ele pretendeu defender a bola e assumiu o risco de atingir o adversário. Acho que essa é a questão, por isso também merece uma chamada de atenção, né, Zé? Justamente por isso. Mas daí a uma penalização mais rigorosa é difícil.
Eu fico com muita pena do coitado do Matheus, porque tomou na ponta do Dentro peixe. Não, mas tem do prudência terreno, do mas lance. aí que tá. Tem Dentro da questão qualquer do C, lance que Carlos. coloca aí. Dentro da questão do C, se o Pitol tivesse defendido, ou a bola tivesse ido para fora, ele teria sido expulso. Ali tem a questão da Olha aqui, proteção ó. ao jogador. Não pode erguer o pé nessa altura, independente da tua intenção. Não pode. Tu tem que defender teu gol, Lembrei mas não agora pode ser aqui. qualquer custo, né? Lembrei agora aqui, meninada, que agora dia 1º de abril, completei 48 anos de rádio, eu tô lembrando de um fato que chamou a atenção do Brasil inteiro. Lembra aquele jogador da Cera Santo Ângelo que deu um soco no menino do Caxias e deixou o cara fora O Darzoni? até hoje, sem problema. Darzoni no Regis. Como era o nome dele isso. mesmo? Darzoni. Isso, exatamente. Aquilo ali foi uma intenção, aquilo ali foi criminoso, né? Aquilo ali foi criminoso. Ele foi agressão preso, clara. condenado, julgado e cumpriu Pelas pena. costas ali foi um foi- soco, ali- né? Ali é a intenção clara. Ali não tinha dúvida da intenção, né? Não tinha nenhuma dúvida. Não sei se ele foi preso, foi? Foi preso. Depois ele tava jogando normal. Não, foi preso e saía liberado para treinar depois Não, de ele um foi tempo da preso, prisão. ele foi preso e depois quando ele voltou a jogar, ele tinha que sair da cadeia pra treinar, mas se o jogo fosse à noite, ele não podia, porque ele tinha que voltar pra dormir na prisão. E o outro rapaz até hoje ficou com sequelas irreversíveis e graves. Sim, o Regis parou de jogar, ele tem dificuldade na fala, não sei se voltou a falar ou se tem uma fala mais lenta, assim, mas ele ficou com sequelas irreversíveis, terminou a carreira dele na hora. Mas o lance é incomparável, gente, por favor, o lance do Darzoni foi uma agressão deliberada. Ele chega Claro, correndo por trás, Não, nas foi- costas e dá foi um só um soco na exemplo. cabeça. Foi só um exemplo para mostrar a diferença do jogo de ontem para Sim, aquele que sim. aconteceu. Os ouvintes entram nessa nossa conversa do Itu, lá no Jardim Itu. O Norton diz: a jogada do goleiro do Caxias foi tão inocente quanto a jogada do lateral do Inter no Bolanhos. Agora começam as comparações. Eu não sei se dá para fazer comparação. Quando preso, o Darzoni estava no Guarani de Bagé, diz o nosso ouvinte aqui, o Éder. Esse outro diz assim: boa tarde, quem jogou o futebol sabe que o Pitol foi na maldade. Essa é a conclusão que eu não me sinto autorizado a fazer. Eu acho que ele foi imprudente. Vamos lá. Ele assumiu o risco. Esse argumento não existe. De quem jogou futebol sabe. O amigo, por acaso, deve ter jogado futebol mais do que nós, eu imagino. Todos nós aqui jogamos futebol na vida e temos argumentos divergentes. Pode ter argumento divergente sem nenhum problema, mas essa aí de quem jogou futebol sabe, por favor, né? Acho que Eu fico imaginando. pensar o um cara pouco que escreve mais isso. antes de argumentar ou estabelecer uma linha de raciocínio. Quem jogou futebol sabe. essa Quem mandou o história- recado? Foi o Pelé que mandou o recado? Essa favor, história né? de Exato, jogou eu fico futebol, imaginando essa o história cara de se jogou enxergar- O futebol, cara se enxergar assim como. essa história de jogou futebol para dizer que foi ou não uma situação deliberada. Então, se ele acha que isso foi por ter jogado futebol, foi uma situação deliberada, ele deve ter praticado boxe durante o futebol, então, para saber Não, ou não mas se pera um há pouquinho. intenção de outra agredir. coisa. Eu só quero. O ouvinte não precisa, mas agora eu tenho que defender. Nós todos jogamos futebol. Ele não está dizendo quem jogou futebol profissional num time da Série A do Campeonato Brasileiro ou Série B. Eu jogando no gol, quantas vezes deixei o pé para atingir cara dentro da área? Maldosamente, sim. Pode julgar se quiser. Se eu sou um patife, tem que ir preso. Mas já deixei. Naquela de onde pegar, pegou. Foi o que fez o goleiro do Juventude? O goleiro Cané? do Juventude. Não, ele foi o goleiro do imprudente. Juventude cometeu um pênalti. Não, só pra dizer uma coisa, é. eu acho que o que o Cristiano Silva disse agora foi o que o ouvinte quis dizer também. Eu não tô... a crítica é essa, porque esse argumento de quem jogou futebol não é só jogar profissional. Todos nós aqui jogamos futebol. De brincadeira, o futebol da firma, o futebol todos, e não é porque nós jogamos que a gente obrigatoriamente vai ter opinião A ou B. Todo mundo aqui jogou futebol já na vida e a opinião não é unânime. Não há um consenso, há um debate. Só tem uma coisa, né? O Silva é Eu só questão acho de que tem que confiança. proteger o Olha o atleta. tamanho dele, olha o meu. Se eu faço o que ele fazia, sobra pra acho- mim, né? Eu acho que tem. Eu acho que A gente tem já a tá questão te de buscando proteger o ainda, atleta. né, Guti, em algum lugar. Tem que proteger o jogador.
o jogador tem que ser protegido. E cabeça é um negócio sério, tá? É um negócio sério. Podia ter acontecido pior, ainda bem que não aconteceu, tá? Tem que ser protegido o jogador. Não considero acidente de trabalho e se existe a imprudência tem que ser punida também. O Matheus Oliveira diz: não reparem que o Pitol faz o movimento do chute, ele não apenas estica a perna. É de Guaíba o nosso ouvinte dizendo isso. Obrigado, querido ouvinte de Guaíba. Eu cansei de deixar a perna solta depois de levar o gol. É bem assim mesmo, diz o Toco. Pois é, eu não me sinto autorizado. Já olhei o lance mais uma vez para condenar o Pitol no sentido que tem havido maldade. Eu acho que ele assumiu o risco de atingir o adversário, mas que ele tivesse a intenção de atingir daquele modo, não me pareceu. É difícil chegar a essa conclusão. Quem jogou e joga futebol sabe que foi maldoso. Fecharia o pau se o jogo fosse na pelada. Na pelada que eu jogo, tá dizendo o Max. Onde é que tu joga, Max? O pessoal lá é meio faca na bota, pelo jeito. É Max Miller da Costa que tá conosco aqui. Obrigado, Max Miller. O goleiro levantou a perna assim para atingir, merecia cartão vermelho, foi maldoso, diz o outro ouvinte aqui, o Miguel da Rocha. Bem, gente, estamos sobre a hora, temos que encerrar o nosso Ganhando o Jogo, voltaremos amanhã a partir das 11 da manhã. Muito obrigado pela companhia de todos, obrigado aos colegas que participaram do debate e amanhã às 11 estaremos de volta. Na sequência vem a Fernanda Bagatini com as notícias do correspondente Guaíba e depois teremos o Júlio Ribeiro com o Boa Tarde Brasil. O Júlio tá louco para entrar no debate ali, vem, faz umas conversa na porta e fecha a porta de novo. Bom, até amanhã, tchau!